boa noite. Vire à esquerda em Rua Coronel Albino Rico. Em seguida, mantenha-se à direita. Pegando o carro agora, na verdade eu cheguei há alguns minutos. Bati um papo. Mantenha-se à direita para a Rua Brigadeiro Henrique Fontenelle. Bati um papo com meu queridíssimo amigo Sidney. Ouvi mais uma vez. Eu nunca resisto. Brigadeiro Henrique Fontenelle. Eu nunca resisto e acabo falando, dando meus conselhos e tentando aí, né? Vire à direita. Ajudá-lo. Porque ele tem uma situação extremamente complicada, muito cansativa, muito desgastante, que é uma separação bem traumática aí, né? Então a minha parte é tentar tirá-lo do mundo da culpa e que ele possa ter condições de ficar melhor aí. Bom, olha, o Waze me informa 40 minutos já tá em casa. Então é mais ou menos o período de um vídeo final de retorno para cá. Segunda-feira, dia 4 de junho. Amanhã tem vídeo de carro de novo. Correr atrás dos prejuízos aí da gente, né? Vire à direita. Hoje foi um dia bem cansativo, já cheguei tendo reunião, mais algumas determinações, corri com o fechamento de atividades básicas no site e tal. Mas cumpri os prazos aí, tudo, e enfim, muita atividade, muito compromisso aí nos próximos momentos e a gente Em 600 tentando. metros. Vire à direita em Rua Joaquim Oliveira Freitas. Tentando perder o mínimo possível e ganhar o máximo possível. Em 300 metros. Vire à Bom dia. direita. Exato. Em seguida, mantenha-se à esquerda. Uma tarde fria pra caramba. Um dia frio, né? Um bom lugar para ler um livro. Vire à direita em Rua Joaquim Oliveira Freitas. Em seguida, mantenha-se à esquerda para a Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira. Estou entendendo aqui o caminho. Bom, eu testei o som do vídeo da manhã. Ficou legal, ficou legal. Inclusive ele já está no YouTube nesse momento, né? Mantenha-se à esquerda. Em seguida, mantenha-se à esquerda para a Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira. Vire à esquerda em Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira. Em seguida, mantenha-se à direita para a Avenida Cândido Portinari. Ok, por dentro de Osasco. 37 minutos para me aguentar ainda, me aturar, viu? Mantenha-se à direita. Em seguida, vire à direita em Avenida Cândido Portinari. Vire à direita em Avenida Cândido Portinari. Cândido Portinari. Em que? Vire à esquerda em Rua Antônio Bairro. Ah, legal. Essa
postura melhorou porque aí eu consigo falar sem ser atrapalhado demais, né? Bom, eu estou numa situação bastante pesada no trabalho, tentando explicar mais ou menos como é que chegou até aqui e o que eu acho que me aguarda pela frente. Trabalho com RH, amo o que eu faço. Eu tenho que contar um pouco da história da empresa para poder falar como chegou aqui. Então, eu conheci a empresa através da minha amiga Alda, que trabalhou comigo há mais de 10 anos atrás. E ela, na iminência de se aposentar, com a responsabilidade que sempre teve o profissional de deixar um bom trabalho e garantir a continuidade do bom trabalho, ela me indicou para substituí-la. Mas o que é isso? Ela me indicou para substituí-la. E a situação que eu encontrei na empresa foi a seguinte: ela era uma gerente de recursos humanos, mas na verdade ela era uma chefe de departamento pessoal, que é, por sinal, a especialidade dela. O que ela faz muito bem, muitos anos ela faz isso, há décadas, né, ela faz isso, então ela entende muito bem. Só que a situação era que ela estava deixando para mim, era uma situação bem melhor do que a situação que ela pegou. Porque ela pegou a empresa comandada administrativamente por uma pessoa que nunca teve nenhuma atividade nesse conceito administrativo sequer, quanto mais de departamento pessoal, recursos humanos ou algo assim. Então a empresa que ela pegou não tinha padrão algum, em nada. E com o crescimento, que a empresa começou de um funcionário, né? Com o crescimento, foi se percebendo que estávamos começando a perder dinheiro com processo trabalhista, com formas de administrar o pessoal, com formas de administrar o departamento pessoal como um todo na empresa. Então havia necessidade de uma padronização de processos, de procedimentos, que deixasse a empresa um pouco mais protegida. E foi por isso que trouxeram a dona Alda da prestadora de serviço terceirizado para falar: não, você vai fazer aqui dentro, que assim você controla melhor o dia a dia de atividades, como por exemplo, para não deixar que os administradores ou o administrador que existia, que tinha muito pouca formação, para não deixar que ele tomasse suas decisões diárias e pudesse proteger um pouco mais a empresa. De qualquer forma, isso significou um avanço que cumpriu a demanda e melhorou bastante os processos e procedimentos e protegeu bastante a empresa de paradigmas e situações incorretas. Mas, como sempre, o tempo passa e evolui, e as necessidades passam e evoluem. Então, quando eu cheguei, já existia um gap grande da Aldinha, deixado que ela não cuidava de certas coisas que já eram necessárias que o coordenador da área, que o chefe do setor, já cuidasse. Então foi legal porque eu tive um ano com ela, ou seja, ela continuou cuidando da responsabilidade do trabalho e eu ainda pude fazer alguns ajustes de procedimentos, como por exemplo um mini planinho de cargos e salários que deu uma segurada, uma protegida em processos específicos, em paradigmas, em contratar pessoas com o mesmo cargo com vários tipos de salário e assim por diante. Então, é essa a questão. O que eu peguei foi algo muito mais profissional do que o que a Alda pegou. E é aí que eu entro. Quando eu assumi a área, eu fiz uma
um ajuste fino em algumas coisas que eu já tinha ajustado um pouco mais grosso antes de assumir o setor, porque eu tive ainda um ano de trabalho com a Alda junto comigo. E depois disso eu administrei dessa forma. E eu cumpri o meu objetivo. Estou aqui fazendo olha como eu sou bom, olha como eu sou ruim. O que eu fiz? O resultado do que eu fiz deixou a empresa extremamente mais protegida em vários aspectos. A regularização do ponto eletrônico para a empresa, regularização não, a melhoria dos processos de controle de ponto eletrônico da empresa. Realmente significaram uma melhora muito maior, uma segurança muito maior, tanto que a queda vertiginosa de processos trabalhistas que a empresa sofreu depois de alguns ajustes finos e grossos que eu consegui fazer na minha gestão. Onde estamos hoje? A empresa, graças a gestores como eu e de outras áreas da mesma coisa, ou seja, corrigiram o barco andando e foram fazendo para ir protegendo a empresa, deixando a empresa em melhores condições de competitividade. Todas essas áreas de back-office têm grande valia nesse conceito. Então, hoje a gente está num outro momento. A empresa está expandindo e conseguiu se capitalizar a ponto de sonhar mais alto. E esse sonho mais alto não é mais um sonho mais alto, porque ela já teve esse sonho em outros momentos. Mas ela não conseguia efetivar porque algumas coisas iam parando. A gente teve uma crise forte. Aí a partir do fim de do início de 2015, principalmente início de 2015, e agora deu para adquirir uma solidez, talvez não só financeira, mas também financeira, uma solidez bacana, que deixa a empresa em capacidade, em tranquilidade de fazer um projeto começo, meio e fim. E é nesse ponto em que nós estamos. Modernização para aumento modernização dos processos, procedimentos, políticas, para padronização dos processos, não mais internamente, mas padronização dos processos externamente. Ele já está dizendo que está com um puta trânsito aqui na frente. Estou vendo toda a parte vermelha aqui, ó. Prazer trânsito. Né? Enfim, segundo ele, faltam 26 minutos. E aí hoje a empresa muito mais consciente do que ela precisa como um todo, principalmente a direção, está entendendo que dá para se alterar esse padrão para que essa externalização dos nossos padrões nos coloque num patamar diferente. Assim começaram empresas que hoje são grandes, começaram muito menores do que nós, e em determinado momento aproveitaram a oportunidade que a rentabilidade financeira maior gerou durante um período para se modernizar e para se tornarem mais competitivas e, por que não dizer, mais lucrativas. Eu aqui falando só, vou correr para aumentar o lucro dos meus chefes? Ok, claro que sim, também é meu trabalho, não se esqueçam disso. Seu trabalho aí na sua empresa é aumentar o lucro do seu chefe, dos donos da sua empresa. Você pode não gostar dessa ideia, mas é essa a regra. Ele tem um emprego e você tem a mão de obra. Se ele perceber que você não tem capacidade para isso, ele vai te tirar. Tá bem? Então, vamos voltando aqui. É esse momento em que nós estamos. Começamos uma consultoria cuja etapa inicial é a auditoria, de RH especificamente, que vai ter uma mini padronização no conceito geral da empresa. Nós padronizaremos processos de RH junto às demais áreas. Formaremos políticas mais modernas, mais consistentes, procedimentos mais padronizados e menos pessoalizados, procedimentos que dependam menos da decisão das pessoas e mais
da segurança jurídica que esse procedimento gera. Depois eu volto para a mesma linha aqui, porque o que acontece? Vira um funil, os caras não têm paciência e vão passando pela direita, ali do outro lado, ó, do lado direito. E depois eles vão funilando aqui de novo. Então depois que fizer isso eu volto para a linha da direita, que eu vou ter que sair mesmo dela. Só que caminho para Alphaville não pedagiada, né? Então isso aqui no horário de rush é realmente mais pesado. Amanhã vai ter uns caminhos mais também pesadinhos. Enfim, então estamos começando com... Demorou um pouquinho para eu entender na minha cabeça todo esse volume, né, que é um volume grande, e é onde eu estou, onde o RH está e onde eu estou colocando para os meus funcionários essa necessidade de que eu preciso que eles também cresçam, se automatizem, se autonomizem, né, sejam mais autônomos para tomadas de decisões no dia a dia, porque eu vou estar num outro patamar ajudando outras coisas. E paralelamente a esta consultoria que só engloba a RH no início, haverá a continuidade aí numa forma mais globalizada mesmo, que aí a gente já pode chamar da inclusão, da implantação do IPO, que nada mais é uma implantação de IPO do que nos tornar competitivos internacionalmente. Formar padrões informativos da empresa através dos processos novos, a ponto de termos as informações que o mundo inteiro precisa para gerar um novo cliente ou gerar um novo investidor para a empresa. E hoje a reunião foi para tratar disso. A gente já vai começar com os comitês. E nessa parte, a parte chata é justamente de que o RH está sempre envolvido em qualquer um desses projetos. Porque ele terá ligação direta. Pode passar, meu filho. Vai lá. Isso, bastante trabalho. Merda, tô tentando sair. Saem daí, não toca. Pronto. Preciso ir pra direita mesmo. Deixa. Pode ir, meu filho. Então aquele segundo ponto. Qual é a minha perspectiva? Eu tenho alguma chance de me adaptar a novos processos, a entender. Tenho alguma chance, talvez pela minha... Vai depender muito do que a vida me ensinou até agora, muito mais do que tecnicamente, mas em postura, em maturidade. Para eu saber quando eu estou errado, quando eu preciso corrigir uma rota e quando vai ser bom pra gente e pronto, acabou. Se ficar me prendendo como é que eu posso dizer? Me prendendo a pseudotrias de algumas melhorias que eu implantei sem querer sair delas, quem vai se prejudicar será só eu. Porque esses momentos, esses processos quando acontecem nas empresas de reestruturações, eles levam cabeças. Eu espero que eu não seja uma delas. Seria natural que eu fosse como é em qualquer lugar. Mas eu vou tentar não me deixar levar pela resistência à mudança. Então a perspectiva é essa. Sem nenhum exagero de linguagem, eu posso ser carregado pela reestruturação, posso ser retirado do decorrer das modernizações, por não me encaixar nas modernizações ou nas políticas novas e procedimentos novos que vão ser pedidos. Aí, de novo, o palio que não me deu passagem. Ou posso me adaptar e fazer rodar e
participar efetivamente da melhoria e colher frutos em relação a isso. A segunda parte dessa coisa que eu estava falando, de que a gente trabalha para aumentar o lucro do patrão, mas também a gente se valoriza muito. Esses processos, em contrapartida ao grande trabalho, a grande alteração funcional que a gente sofre, eles também trazem grande, enorme modernização da nossa cabeça. Vou voltar para cá porque eu me lembro que ali tem muito espertinho que fica entrando da esquerda para a direita e vai atrasando a gente. Vai lá, Davi. Então, isso eu não estou inventando, nem criando uma utopia para ter objetivos na vida, não é nada disso. Mas eu sei que tenho a ganhar com isso, a me tornar mais competitivo. Quanto mais eu resistir ao processo, resistir no sentido de estar no processo, fazer parte do processo. Resistir é continuar nele, tá? Então esse é o momento em que eu me encontro. E um pouco pesado, um pouco cansativo, mas ainda em condições de ser executado. Aqui um pouquinho chatinho, né? O cara entrando aqui do meu lado direito. Já está na tela? Acho que já, né? Já. Então é isso. Eu não sei se ficou um bom resumo da situação. E vamos ver. 2018 vai ser um ano de muito trabalho, de momentos em que ficaremos sem vídeos e sem essa filosofada barata minha aí, para dedicação maior profissional e tentar ao máximo conseguir prolongar esse meu aprendizado profissional, esse meu crescimento profissional. Vamos ver o quanto eu passo, vamos levar nesses registros aqui o que pode ser feito, né? Bom, eu tô com tanto assunto, eu vou marcando nos post-its lá no trabalho, e como eu tô sem a moto, eu não tô andando com os post-its para lá e para cá. Deveria, mas não estou. Então eu lembro de um e eu vou falar sobre isso, de um negócio que eu anotei hoje, inclusive. Cheguei depois da reunião, fui atrás de algumas informações que eu precisava passar e tal. E eu faço primeiro de manhã aquela asepsia mental, né? Eu olho o mundo primeiro, depois eu entro para trabalhar, para fazer as coisas, para correr atrás. Então eu perco aí uma meia horinha nesse quesito, né? E que eu leio um pouco do UOL, eu leio Paulo Peixe, eu leio Juca Kfouri, eu leio Mauro Betting, eu leio Reinaldo Azevedo, alguma coisa que me interesse. Leio os meus quadrinhos preferidos, um sábado qualquer, leio Mentirinhas, leio até o Quibe Louco. E aí nisso eu formo alguns assuntos e resolvo falar algumas coisas. É daí que eu tiro, tá, gente? Ou às vezes uma notícia no rádio, às vezes uma notícia da televisão, eu vou falando alguma coisa nesse sentido. E aí dessas coletas aí, hoje um dos últimos, provavelmente o último, foi essa questão lá no site do Paulo Peixe. Paulo Peixe é aquele cara, ele é presidente da Associação dos Ateus Agnósticos aí, de uma das associações, né? Ele trata nos conceitos de direito, ele trata de uma ferrenha luta contra a evangelização do Estado, o que é muito perigoso, contra qualquer um que seja contra o Estado laico. A defesa dele é justamente do Estado laico.
Então ele publica matérias e assuntos versando nessa parte específica. E é um blog pessoal, então ele coloca o que bem entende e leia e faça e entenda quem bem entender, né? E aí estava colocando lá numa pesquisa bem séria, bem grande que fizeram sobre o conceito de tolerância na Europa. Vários países, durou vários meses sendo analisados separadamente e depois, de uma forma geral, também gerando os resultados dessa questão de tolerância. E o Paulo Pes queria a visão, queria o foco específico, não no conceito regional, mas no conceito de ideologia. Então, uma das informações, e a informação que ele trabalha, é que essa pesquisa mostrou que, diante dessa diáspora que ainda não acabou, desses países tão maltratados, suas populações tão maltratadas como a Síria, por exemplo, que os refugiados estão tentando se esconder, fugir da barbárie das terras originais deles. E ele aborda o fato de que a maioria dos cristãos revela tendências separatistas, não aceita muito bem a ideia de se receber esses refugiados, principalmente por eles serem muçulmanos. Então é uma questão de não aceitação mesmo, de um relativo preconceito, um separatismo que carrega muito mais o religioso do que o não religioso. E é aí que ele quer entrar, porque a abordagem dele, que eu já falei sobre isso inclusive, é de que o sentido humanista ele é mais presente no ateu e no agnóstico, porque o ateu e o agnóstico exercem um humanismo lógico, um humanismo racional, e esse humanismo lógico e racional tem explicações completas e não dogmáticas. E o que eu concordo, inclusive, tá? Mas não é só isso. Eu já falei sobre alguns aspectos desse assunto que eu não concordo. Mas eu só estou usando a base para dizer que uma coisa que me chamou a atenção, e eu já tinha falado sobre isso em outras abordagens diferentes. Então, vou falar de Portugal, porque esse estudo revelou, entre outras coisas, que o povo menos separatista ou preconceituoso ou resistente à questão de receber pessoas diferentes em seus países, o povo menos agressivo nesse sentido é o português. E aí eu emendo com alguma coisa que eu já falei lá atrás, sobre algumas coisas muito boas sobre os portugueses, que o brasileiro deturpa as coisas e ele coloca em outro parâmetro. E é aqui que eu quero entrar. Lá, lendo aquele livro, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, conta muito sobre essa, e também o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, também fala um pouco sobre isso, da questão de o quanto o português, o fato tem as desvantagens e as vantagens, mas a grande vantagem de ter sido colonizado pelo português, termos sido colonizados pelos portugueses, foi o fato de que o português é um povo de miscigenação mais fácil, de maior aceitação. Ele é a entrada da Europa, de todos os povos que entram por esse lado do Oceano Pacífico, né? Ou Atlântico, acho que é Pacífico. Então talvez isso tenha historicamente, e também falando uma outra coisa, Portugal é o país mais antigo do mundo, tá, gente? Uma coisa muito importante a se dizer, o conceito de país, de um Estado independente conhecido como país, foi primeiramente declarado e aceito e praticado em Portugal. Tá? Isso é muito importante. Portugal passou por domínios de vários povos que, no interesse daquele porto tão importante para a entrada num continente tão rico, né? Mas, enfim, talvez toda essa forja de invasões e de antiguidade da população tenha formado esse conceito tão pouco preconceituoso em relação aos outros.
Então, o português colonizou o Brasil, ele rapidamente se juntou com as índias, se juntou com as escravas, se juntou com qualquer um, e assim, a aceitação dele ao diferente é maior. Não só por uma questão regional, mas é fácil de se identificar nessa regionalidade. Ele está aberto ao mundo ali, estrategicamente, geograficamente. E isso a sua população já aprendeu há um bom tempo. Então, o português é o povo que, independente da cristandade, da fé ou da racionalidade e do sentido humanista puro ou não, ele é um povo que aceita com maior facilidade as questões de miscigenação e de receber pessoas diferentes. Isso não é uma teoria. Hoje a gente tem isso como uma questão muito prática e muito fácil de se entender. Que realmente o português, ele trabalha melhor esse conceito. Ele entendeu melhor. Talvez justamente por isso. Não só pelo fato dele receber o mundo inteiro ali, pela sua pontinha da Europa, pela Península Ibérica, mas também por ele ser tão antigo, né? Ter passado por várias invasões e ter consciência de que a sua formação cultural vem de vários povos e não uma cultura portuguesa genuína e específica, mas por essa pluralidade natural que ele acabou adquirindo. E a sua vinda, sua invasão ao Brasil, ela trouxe muitos benefícios também. E não dando uma de que eu quero queimar o conceito de indígena, da pureza do indígena, mas não fosse um povo civilizado e mais civilizado e com conceitos tecnológicos específicos, não haveria muito o que se comemorar das terras brasileiras, né? Estaríamos aí com florestas lindíssimas enquanto durassem, né? Porque a grande maioria dos indígenas é extrativista e não cultiva. Cultiva muito pouco, e cultivava erroneamente, com queimadas. A prática de queimada tanto para cultivo quanto para caça. Tá? Não se esqueçam que os nossos índios são pré-históricos. Não fosse a influência do ocidental, do europeu, no indígena, nem no que existe, eles nem sequer escreveriam. Eles fariam desenhinhos, tá? Fariam desenhinhos nas cavernas, no chão, nas árvores e só. Esta é a comunicação mais evoluída que o nosso índio consegue fazer por si só, sem a influência europeia. Tá? Mas vamos parar com isso, que não precisa ficar falando, tem as suas grandes contribuições da cultura indígena também para o brasileiro. A questão maior que eu coloco aqui é essa parte que muito me interessa e me dá orgulho da minha descendência portuguesa também. O português é um povo do europeu, e isso eu já sabia, eu já achava e já comentei em alguns vídeos anteriores. O português do europeu, ele é um dos povos menos separatistas que existe, por uma questão cultural, por uma questão econômica e por uma questão pura e simplesmente de entendimento muito antigo do resultado das miscigenações não ser tão ruim assim, quanto outros povos defendem tanto a sua hegemonia cultural ou étnica, né? Vale lembrar aí nesse livro do Sapiens, que faz um bom tempo que eu não leio, que a gente fica bradando nossos costumes, nossas tradições, sem saber que na verdade essas tradições vieram de outros lugares. Não tem nenhuma tradição tem grande originalidade. Se você for voltando, você vai encontrar a origem dela em outro lugar, e em outro lugar, e em outro lugar. Aquela coisa de o egípcio hoje é um cara que ele não tem nada a ver com a cultura egípcia que a gente conhece nos conceitos históricos, nos hieróglifos e nas pirâmides e todos os registros tão bem ilustrados, elaborados pelos egípcios antigos. A cultura egípcia hoje é uma cultura islâmica
que tem muito, não tem nenhuma absorção em relação primeiro aos conceitos religiosos, não há nenhum praticante da cultura religiosa dos egípcios antigos. Nossa, cara, tem um carro aí na frente que está simplesmente jogando fumaça preta no mundo, né? Mas eles se dizem donos da cultura do lugar, e sendo que as invasões do século XIV ou XV foi que formou a atual sociedade turca, egípcia e assim por diante. Gengis Khan e mais todos os grandes conquistadores da antiguidade, né? Ou da modernidade, por que não dizer, como Napoleão Bonaparte, por exemplo, né? Então, assim, fiquei muito contente de mais essa comprovação, né, no conceito teórico, de que os portugueses, eles realmente merecem um crédito, um mérito maior. Para mim, que valorizo tanto essa questão de humanidade, essa questão de brigarmos pela igualdade das pessoas, né? Que as pessoas sejam apenas consideradas pessoas, que não seja considerada uma pessoa alta, baixa, magra, branca, preta, amarela, rica ou pobre, que as pessoas sejam pessoas, indistintamente. Eu tenho que sair daqui, eu não estou aguentando essa fumaça desse mano aqui. Ele está puxando esse carro da frente. É a van escolar ali, não sei se dá pra ver. Está realmente forçando a barra, forçando a amizade. É isso. Nesse momento em que mamãe e irmãozinho estão juntos lá, talvez eu não tenha tocado nesse assunto, estão lá passeando para todos os lados, Marcitos e mamãe, matando saudade, conhecendo lugares. Marcitos foi conhecer a cidade que meu avô nasceu, que meu avô viveu na pré-adolescência. A história do meu avô eu já contei. Aí, filho, se servir de alguma informação de relevante para você, o seu avô, o pai do seu avô, o pai do seu bisavô, meu avô, ele tinha os filhos. E quando os filhos completavam certa idade, muito tenra por sinal, 11, 12 anos, ele punha para trabalhar. Não que isso fosse desumano para a época, tá? Vamos deixar isso muito claro. Mas era trabalhar para mandar o dinheiro para ele. A filho era investimento. E quem sou eu para julgar um conceito cultural que não foi ele que inventou, e nem ele que prolongou ou teve alguma influência sobre isso. Mas era assim que funcionava, tá? Então seu filho completava lá em Portugal 11 anos, 12 anos de idade, taca ele num navio e vem pra cá, e vem pro Brasil. Já tinha um conterrâneo aqui, que tinha uma propriedade, um lugar que oferecia trabalho, uma oportunidade, e esse conterrâneo mandava o dinheiro do pagamento do menino para lá, sustentando o menino aqui, dando moradia, no máximo isso e pronto, né? Entendamos as nuances, as diferenças culturais, tanto de época quanto de local, tá bom? Importante isso. Mas a gente hoje ouve uma história dessa e fala, minha nossa, ainda bem que a gente cresceu, né? Ainda bem que a gente evoluiu, ainda bem que a gente melhorou. Tanto que a sua avó, meu filho, minha mãe, demorou tanto para conseguir a primeira cidadania, porque precisava ela conseguir a cidadania europeia dela, para que a gente pudesse conseguir a nossa. Por conta disso, porque o seu trisavô não conseguiu mandar o seu bisavô no navio aos 11 anos de idade, e aí ele veio aos 12, só que aos 12 já pagava a passagem inteira do navio. Então o que ele fez? Ele falsificou o documento do menino para poder pagar meia passagem para a vinda dele para o Brasil. Tá bom?
E aí tudo isso deu grande problema, porque Portugal é um país muito mais burocrático que o Brasil. Tá? E aí foi bastante dispêndio de tempo, de informação e de dinheiro para o advogado que cuida disso é praticamente um investigador, né? Então foi coletando daqui, dali, teve que refazer a certidão de nascimento do seu bisavô, do meu avô, pai da minha mãe, Zacarias Claudino, até chegar na normalização e a partir daí pedir a legalidade da cidadania da sua vovó, da minha mamãe. Tá bom? Mas eu acho que você logo eu terei condições de te dar. Vou tirar a cidadania da gente, minha, da sua mãe, sua, claro. Eu quero que você tenha a Europa à sua disposição, meu filho. Eu não vejo pelos próximos anos, pela próxima geração, uma grande melhora aqui desse país. Então, eu acho que a cidadania europeia é uma boa saída para você ter mais oportunidades e uma vida mais digna assim. Tá bom, meu nego? Estamos chegando em casa aí, ó. Chegamos, tá? Prontinho. E aqui estamos nós. É isso, gente. 40 e poucos minutos de conversa. Passou meu tempo. Matei um pouquinho a minha vontade de ser tagarela eternamente. E amanhã tem mais. Tem mais carro, inclusive. Tá bom? Beijo do